Eu de novo aqui, mas glória a Deus, né? Ele nos chama, Ele tem nos chamado e isso é uma honra a gente poder estar aqui e servir a Ele. Como de costume, assim como domingo, fico nervosa, obrigada, irmã. Fico ansiosa, vai dando a hora, assim, vai dando aquela agitação na alma, no espírito. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom e como é bom a gente poder servir a Deus, como é bom a gente poder compartilhar da palavra do Senhor. Então, que essa noite também, assim como Deus falou comigo durante todo o dia, Ele possa falar com vocês também. Bom, a carta que eu vou ler hoje é a igreja de Filadélfia, está em Apocalipse 3, do 7 ao 13, que diz: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que veio sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem os ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Eu fui fazer uma pesquisa, um pouquinho para conhecer a história. Eu quero compartilhar com vocês. A história de Filadélfia, ela ficava na região de Lídia, na Ásia Menor. Atualmente faz parte da Turquia. Foi fundada por volta de 189 a.C. pelo rei Átalo II de Pérgamo. Filadélfia significa amor fraternal ou amor ao irmão, em homenagem ao amor de Átalo por seu irmão Eumenes, segundo rei de Pérgamo. Conhecida como Porta para o Oriente, era um ponto de conexão entre culturas gregas, romanas e asiáticas. A cidade ficava em uma região sísmica. Acontecia vários terremotos frequentes. Várias vezes a cidade foi destruída. Filadélfia era repleta de templos pagãos, que adoravam Zeus, Dionísio e outros deuses. Havia também uma comunidade judaica influente que perseguia os cristãos. E o culto imperial, que era a adoração ao imperador romano, que na época era César, a adoração a César. A igreja foi fundada provavelmente nos primeiros séculos, acredita-se que tenha sido estabelecida durante o ministério de apóstolo Paulo e dos primeiros cristãos. Então, sendo aqui quem está... Essa revelação veio por João. Então, João foi um dos discípulos de Jesus. Então, sim, né, foi nos primeiros séculos ali que foi estabelecida. Jesus começa essa carta declarando que ele é santo e verdadeiro. Então, ele se apresenta à igreja como autoridade suprema. Ele fala sobre a sua santidade, que ele é verdadeiro. Declara ter em suas mãos a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha. As oportunidades que aos olhos do homem não serão possível, seja emprego, seja ministério, nós nos limitamos. Nós, homens, mulheres, nós nos limitamos. Nós olhamos para algo e nós... quantas vezes algo é dito sobre a nossa vida e nós não cremos? E para a gente receber algo que vem de Deus, nós precisamos crer. Para se tornar real, quantas vezes Deus vem com uma palavra e nós mesmos não acreditamos, nós achamos tão incapaz, né? Uma das coisas, né, quando eu fui, o pastor veio e colocou assim: Lu, você vai ser
líder do Ministério Infantil, e eu olhava assim, nossa, mas não vejo eu com criança. Mas Deus não erra, gente, porque Ele sonda dentro do nosso coração. Nós estávamos no culto de mulheres e durante a fila para ir para o momento de café ali, de refeição que nós teríamos, eu comecei a ver que quem tinha criança de colo, gestante ou pessoas de idade, eles recebiam preferencial, podia passar na frente. E eu olhei assim, eu vi umas mulheres segurando umas crianças, eu olhei para a Adri e falei assim, vou lá chamar aquelas mulheres. Gente, eu não estava nem na organização do negócio. Aí eu fui lá e chamei uma, e chamei a outra mulher. Quando eu voltei na fila, a Adri falou assim, ai, a tia Lu. E naquele momento o Espírito Santo veio falar no meu coração, eu escolhi você. Então são coisas que às vezes nós mesmos não vemos aquilo que Deus tem para nós limitamos aquilo, os nossos olhos limitam aquilo que Deus pode transformar dentro de nós. Então, nós vamos limitar muitas vezes aquilo que Deus quer fazer, porém Ele, seja em emprego, em ministério, em amizades, lugares que Cristo vai nos levar para que o nome dele seja exaltado. E também quando eu estava fazendo esse estudo, me veio assim, de onde Deus me tirou? Que possibilidade haveria de eu estar aqui em Fazenda Rio Grande? Nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Lá em Arapoti, onde eu morava, nunca tinha ouvido falar numa cidade de Fazenda Rio Grande. Quando a gente fala daqui, capital, é só Curitiba. Às vezes, nem outras cidades que já são mais conhecidas é citada. Tudo, até se você vai falar assim, eu moro em Curitiba, a pessoa vai saber aonde, proximidade de onde você mora. Se você fala Colombo, se você fala Almirante Tamandaré ou Fazenda Rio Grande, muitas pessoas não sabem, mas quando você cita Curitiba, já é o nome mais conhecido, né? Então, claro que hoje em dia eu entendo que através do Espírito Santo eu senti uma vontade, eu quero ir para lá, eu quero ir para aquela cidade, eu quero sair daqui onde eu estou e quero ir para lá. E quando eu vim para cá, o meu coração ele estava muito rebelde, porque eu queria sair de lá para fugir das coisas que eu não suportava mais. Porém, o Senhor usou dessa situação para me trazer vida e salvação. Ele me trouxe para cá para que o nome dele fosse glorificado através da minha vida. E é isso, a gente precisa se doar. Nós precisamos deixar que Deus realmente entre na nossa vida e essas portas que Ele vem a abrir, sejam portas que vai trazer salvação, restauração, cura, que vai usar as nossas vidas já curadas para curar outras pessoas. Aonde nós estamos, nós temos a oportunidade de evangelizar, de falar o nosso testemunho, e não precisa, às vezes nós pensamos que precisamos ser grandes coisas. Esses dias até nós estávamos conversando com o Daniel e eu falei assim, às vezes nós pensamos que para dar um grande testemunho nós precisamos ter passado por tragédia. E não, uma pessoa guardada no Senhor é um testemunho lindo que hoje em dia pouco nós vemos, né? Jovens que crescem na pureza dentro de uma igreja e se mantêm guardados em santidade, se mantêm fiel ao Senhor, se mantêm na palavra do Senhor. E mantém-se aguardando no Senhor tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer em bênção. Podemos estar em viagens, presos, enfermos. A palavra de Deus, ela não se condiciona, ela não se limita a lugar e ambiente. Ela sempre pode ser oferecida. Então, onde nós estivermos, nós podemos ser essa porta que Deus abre para nós estar. Esses dias eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, em que ele conta que um irmão adoeceu. E esse irmão descobriu que estava com leucemia. E quando foram orar por ele, falaram assim, você tem ideia da gravidade do que o senhor tem? E ele, sim, mas está tudo bem, Deus está no controle. E o médico falou para ele o procedimento que ele teria que fazer, e ele fala assim, o Senhor está no controle, o Senhor está conduzindo. E quando ele foi conversar com o pastor, ele já estava mais debilitado, e ele falou assim, não, Deus tem ido comigo. Vocês têm ideia do tamanho do campo missionário que Deus me levou? Naquele lugar eu jamais estaria se eu não tivesse com essa enfermidade. Então ele viu o algo positivo que nós podemos ter. Então nós podemos transformar cada etapa que estamos vivendo, cada ambiente que estamos. Sendo na escola, podemos ser lá o nosso campo missionário, lá é o local que nós vamos, a porta que Deus abriu para que a gente propague o evangelho, para que o nome dele seja conhecido. E às vezes não será em palavras, será em atitudes, como eu procedo. As pessoas olham o nosso proceder, as pessoas olham como falamos,
como caminhamos, como nos comportamos, o que os nossos olhos têm visto, as pessoas acompanham o que nós estamos olhando. Então, Deus pode nos usar em vários ambientes, um ambiente de trabalho. Olha o Cleito, eu vejo o Cleito, né, sendo lá um missionário onde ele está no trabalho dele, mas eu vejo o Cleito sendo luz. Isso é bênção, isso é o reino do Senhor sendo propagado através das nossas vidas. Vinícius, a hora que vai lá, eu creio também que nos dias que ele pode ir lá, Senhor, eu vi que chegou uma tribulada nesse lugar, eu já vou começar a orar aqui, ó. Eu vou orar, enquanto eu coloco esse carro lá no lugar, eu já vou orando, eu já vou estabelecendo o teu reino, porque a palavra diz isso, onde nós estamos, se nós somos santos do Senhor, nós levamos a presença do Senhor. Então, que isso não nos limite, onde quer que nós estejamos, seja na cozinha de casa, nós temos bênção também, enquanto vamos preparar tudo que vamos preparar para os nossos familiares, entregando ao Senhor. E tem momentos que, por mais que façamos tudo com zelo, ainda vão ter reclamações. Ainda vai ter pessoas que vão olhar e vai dizer assim, num pequeno, talvez tropeço ou falha que você tenha, na tua cara que talvez esteja com desânimo, a pessoa vai dizer, mas está olhando para mim assim? Então, nós devemos fazer isso, aquilo volta. O Senhor volta, Ele sonda o nosso coração e Ele sabe qual foi a nossa intenção. Então, nós precisamos estar com a nossa mente, com o nosso coração, sim, prostrado diante do Senhor. E as portas que Ele fecha, ninguém pode abrir. Então, tem portas que Deus vai fechar para nós que não é para a gente insistir em ir lá e tentar entrar novamente. Lugares que Deus já nos tirou e às vezes a gente quer permanecer, pessoas que às vezes a gente quer continuar caminhando junto e é Deus quem está tirando e Ele está dizendo, ei, eu já tirei, eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma nova caminhada, eu tenho um novo ciclo, eu tenho uma nova jornada para você estar. Porque se nós insistirmos em estar num local onde Deus não quer mais, a presença dele já não vai estar ali. E aí nós vamos fazer com as nossas próprias forças, e nós vamos falhar, e nós vamos se frustrar, e no final nós vamos querer culpar Deus. Sendo que era ele já que tinha dito que ele não estaria ali. E mesmo sendo poucos ou parecendo fracos, ali, aquela igreja que parecia ter poucas pessoas, parecendo uma igreja fraca, ela se manteve obediente ao Senhor. E então é assim, eu vejo a nossa igreja, nesse momento que eu estava lendo, eu falei assim, Deus, nós somos poucas pessoas na igreja, mas eu tenho visto o Senhor fortalecendo cada um de nós aqui. Eu tenho visto as pessoas aqui sendo obedientes ao Senhor. O Senhor tem feito uma transformação nessa igreja que os nossos olhos, eles são limitados e talvez nós não vamos ver tudo o que Deus está fazendo. Mas Ele já está forjando uma igreja forte nele. E Ele conhece as nossas obras, os nossos feitos. Jeremias 17:10 vai dizer... Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com as suas atitudes, conforme as suas obras. E aqui em Apocalipse ele disse, eu conheço as tuas obras. Deus conhece as nossas obras. E aqui ele diz que essa igreja, ela, mesmo sendo pouca, a força que eles tinham, talvez em remuneração, talvez em a casa que havia a congregação, mas eles eram obedientes à palavra e não negaram o nome do Senhor. Nós temos guardado a palavra de Deus? E onde temos guardado essa palavra de Deus? Porque cada reunião que nós temos aqui é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Então, cada vez que nós vemos aqui, a gente vem no domingo, nós nos enchemos. Nós vemos na quinta-feira, nós nos enchemos. E o que nós estamos fazendo? Apenas assim, inflando? Nós estamos estudando e conhecendo o Senhor para que nós venhamos a ter mais sabedoria do que outros? Gente, eu vou confessar que eu já fui... Uma vez eu vi uma ministração tão linda que eu falei assim, uau!
Eu quero me inspirar nessa ministração, mas o inspirar na ministração muitas vezes é a gente compartilhar com os outros. Olha que bênção foi para mim, quão profunda foi. E nós não compartilhamos. Nós queremos guardar para nós. E daí o Espírito Santo falou muito isso comigo, pessoas que se inflam, que elas se enchem, mas elas não compartilham. E o conhecimento de Deus chegou para nós através de alguém. Alguém se encheu e veio e compartilhou. E assim a propagação do Evangelho é a gente conhecer e também compartilhar. Também expandir o Evangelho é isso, é a gente poder falar do Senhor, claro, em sabedoria, com o Espírito Santo nos guiando, qual o momento certo de falar, quais serão as pessoas certas para a gente falar. E então, buscamos aprender para ser melhor que os outros? Não, guardamos a palavra de Deus para não pecar contra Ele. Porque entendemos que para acompanhar Jesus, eu tenho que negar a mim mesma, tomar diariamente a minha cruz e segui-lo. É lembrar que a porta continua estreita, e embora muitos aí estejam alargando as portas do reino de Deus, a palavra não mudou, a Bíblia não mudou, o jeito de Deus, a palavra dele continua, né? Ela era, ela é e ela permanecerá. Tem pessoas tentando mudar a maneira. Não, olha só, a graça basta, você pode fazer e continuar como está. Sim, a Bíblia fala, venha como estás, mas não vamos continuar, porque o Espírito Santo ele vai nos transformar, ele vai nos moldar. Então é isso, o reino do Senhor ele é tomado com esforço. Precisamos estar enxertados na videira verdadeira e produzir bons frutos. Fora dele não produzimos fruto. Aquele que não produz fruto, ele corta. Essa passagem está em João 15, e toda ela é muito edificante. Por isso que guardamos a palavra e fazemos bom uso do conhecimento para permanecer nele. Farei-os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Isaías 60:14 diz: os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que desprezam se curvarão aos teus pés. Essa foi uma promessa de Deus para os seus filhos, que é o povo dele, o povo judeu. Mas o coração deles foi endurecido para que nós recebêssemos a salvação, para que nós tivéssemos a oportunidade de ouvir o evangelho do Senhor. Lucas 12:32 vai dizer que é do agrado do Deus Pai nos dar o reino. João 11:12 diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Romanos 5:8 diz, Deus comprova ou demonstra seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Aquela igreja, ela recebeu Jesus e ela foi confrontada pelos judeus, assim como eu li aqui no começo, né, que havia vários judeus que eles não acreditavam em Jesus, que não acreditavam que Jesus era o Messias. E eles foram confrontados por esse povo, mas eles permaneceram fiel no Senhor, mesmo assim, mesmo diante de outras coisas. E nós vivemos esse tempo. Nós vivemos o tempo em que existe vários ídolos, idolatria a tantas coisas. E nós precisamos se posicionar, nós precisamos estar ali bem ajustado para conseguir continuar no Senhor. Até hoje encontramos pessoas que nos confrontam, que defendem falsos valores, são religiosos. Deus diz que eles vão reconhecer o amor de Deus em nós. Então, que nós venhamos a realmente a passar, demonstrar esse amor. Se nós formos agir pelas nossas vontades, esses dias o Vitor chegou, e ele chegou muito revoltado com um amigo dele na escola, e eu fiquei falando, filho, não é assim. Nós temos que entender que Deus, Jesus, ele é o nosso advogado, e é ele que nós temos que clamar, colocar as situações, por mais difíceis que elas sejam, colocar diante de Deus.
e pedir para que o Senhor venha em nosso favor. A causa já ela passa, deixa de ser nossa, ela passa de ser do Senhor. Mas quando nós ficamos na nossa força, nós não vamos demonstrar Jesus, o amor de Deus a ninguém. Ao contrário, nós vamos ser aqueles crentes que são, mais um crente que fala de Deus, mas ele vive fazendo as coisas na sua própria vontade. Ele vai aqui, ele vai numa conversa, ele é o intolerante, ele é aquele que atrapalha, aquele que incomoda. E tem, gente, tem muitos que são assim. E nós precisamos cuidar para que nós não sejamos assim. Filadélfia foi uma igreja que recebeu a exortação. Quando somos exortados, somos transformados pelo Espírito Santo. Isso leva-nos ao processo da perseverança. Os confrontos, os desafios, as tentações, elas virão. E cabe a nós perseverar em se manter fiel. É isso. Os confrontos vão vir. As tentações são diárias. Às vezes elas são aquelas mais fáceis de serem identificadas. E às vezes não. Elas vêm com sutilezas. E nos tiram. E nos roubam aquilo que é do Senhor, o presente que é do Senhor. Então, nós temos sim que estar vigilante para que nesses desafios nós venhamos a permanecer perseverante no Senhor. Isso nos garante que Deus nos guardará da hora da provação, que está por vir. A palavra aqui diz que a provação, a tribulação, ela está para vir sobre todo o mundo. E o Senhor garante, aguarda o cuidado para aqueles que estão nele. Nós passamos por várias tribulações. Lógico que não se compara ao que diz que será no fim, que eu sei. Parece que tudo que tem acontecido já indica nós estarmos nos aproximando muito desse fim. Mas a hora só Deus sabe. Mas as tribulações nós passamos sim. Nós passamos dificuldades. Seja ela em casa, seja no trabalho, seja no estudo, seja com pessoas, seja com família, nós passamos pelas nossas tribulações. Mas ainda assim, se estamos em Deus, Deus está conosco e é muito, muito mais leve. Ele nos guarda das palavras maliciosas, Ele nos guarda de intrigas que querem fazer contra nós. Jesus termina exortando que em breve ele voltará e que a igreja deve guardar, reter o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde seu coração, guarde a sua fé. Não tire seus olhos de Jesus, mantenha-se fiel. A recompensa é certa. A recompensa no Senhor, ela é certa. E eu fui ler todas as outras cartas e comparar. Em todas as outras cartas que já foi citada, e a última que vai ser ministrada na próxima quinta, todas elas, ela tem algo que Deus vinha, olha, você precisa corrigir isso. Você tem isso, mostrava os pontos positivos, mas olha, você tem que corrigir isso, você tem que corrigir aquilo. Para a carta de Filadélfia, Deus traz a exortação, mas não havia uma correção. Então, que assim seja, que Deus possa enxergar em nós avivamento bíblico aqui de Fazenda Rio Grande, mesmo que em poucos, a fidelidade, que realmente o nosso coração possa ser provado no Senhor, que nós possamos sondar o nosso coração e ver se há um caminho mau em nós e que nós possamos entregar ao Senhor, que o primeiro amor, quando nós conhecemos Cristo, ele volte a brotar em nós, assim, aquela vontade de sempre permanecer, a euforia do amor ao Senhor, de querer espalhar a palavra dele, ou viver, sabe? Viver com uma carta realmente que as pessoas irão ler em nós. Ser um bom testemunho. Se envergonhar quando nós entristecemos alguém, quando nós erramos. Reconhecer quando nós falhamos e pedir perdão. Não deixar que a soberba suba ao nosso coração ao ponto de a gente achar que é melhor uns que os outros. Mas que nós possamos estar com o nosso coração ali guardado e fiel ao Senhor. A palavra dele realmente gravada no nosso coração, para que a gente não peque contra ele. Que o Senhor possa encontrar em nós essa igreja que está preparada
preparada para Ele, realmente assim guardada no Senhor, selada nele. Que nós possamos, independente do número que estamos, aqui ou nos domingos, mas que nós possamos ser a igreja que sai ali fora e tem uma palavra de vida, uma palavra que edifica, um ombro que consola, uma mão que contribui. Olhos que veem além daquilo que os outros estão vendo. Que nós possamos ser bênção. Que toda a maldição caia por terra, que nós não sejamos as pessoas que vão trazer inimizades, que vão fazer feridas, que vão fazer fofoca. Se a gente prestar atenção, se algo tem acontecido perto da gente, que nós venhamos a ser aqueles com sabedoria, discernimento no espírito e se afastar das coisas que são más. Que o nosso coração, ele busque o Senhor, que os nossos olhos estejam no Senhor, em nome de Jesus. Amém?